Ontem eu assisti um vídeo e me fez lembrar de algumas experiências que nós vivemos lá em casa. O quanto é edificante e o quanto nos traz esperança nos lembrarmos dessas coisas, mesmo que são, aos olhos humanos, situações simples, mas para quem viveu, são experiências extraordinárias em Deus. Era um dia como outro qualquer e eu mandei mensagem para o Thiago logo pela manhã. Falei, amor, acabou o sabonete? E aí ele me respondeu assim, eu não tenho dinheiro, mas Deus proverá. E eu também não tinha, só ele trabalhava na época. E passou o dia, eu não fiquei com aquilo na cabeça, mas quando foi no final do dia, eu ouvi um barulho de algo que foi jogado no meu quintal. Quando eu fui olhar, era uma dessas revistas de assinatura que por algum milagre foi jogada no meu quintal, não sei se foi erro, mas eu não me lembro de ter feito alguma assinatura, até porque nem dinheiro eu tinha para fazer assinatura de revista mensal. E se eu não me falha a memória, essa foi a única vez que uma revista foi jogada, uma revista por assinatura foi jogada no meu quintal. E aí quando eu me aproximei para pegar a revista e ver o que era, dentro da sacola onde estava a revista tinha um brinde e era exatamente um sabonete. O vídeo que eu vi ontem foi o Deus da Bolachinha. Para mim e para o Thiago foi uma experiência muito linda no Senhor. Eu poderia estar aqui contando um milagre, uau, extraordinário, ou várias outras situações muito maiores a olhos humanos. Naquele dia eu fiquei pensando o quanto Deus tão grande, Ele se preocupa com a nossa necessidade nos mínimos detalhes. Sem sombra de dúvida, esse é um testemunho que pra gente tem muito valor e é riquíssimo naquilo que nós vivemos no Senhor. Ele sempre proveu tudo. E quando eu me lembrei, vendo o vídeo ontem, que o Espírito Santo me trouxe a memória sobre tantas outras situações, como no dia que eu estava indo atender uma cliente no centro de Vila Velha, e eu estava indo com uma sacolinha sacola mesmo, com as minhas coisas dentro daquela sacola, e eu em pensamento falei, meu Deus, eu preciso comprar uma bolsa para guardar meu material. Não tem como ficar atendendo as pessoas em lugares até chiques, né, em condomínios chiques, com material numa sacolinha. E eu chegar na casa da cliente, atender, e antes de eu sair da casa dela, né, quando eu vou me despedir, ela virar para pessoa que trabalhava para ela e falar assim, fulana, vai lá dentro do quarto, pega aquela bolsa, aquela que eu nunca usei, senti de dar para ela. Ou quando em um dia que o Thiago foi servir no encontro com Deus e não tinha, várias coisas tinham acabado na nossa casa, mas eu falei, vai assim mesmo, Deus proverá. E aí no outro dia, o irmão dele chegar na nossa casa com uma sacola cheia de compra e ninguém sabia de nada, exatamente ninguém. Ou da vez que eu estava apreensiva com uma conta que a gente não tinha dinheiro para pagar, e uma pessoa chegar para mim e falar, olha, senti de te dar esse valor. E o Senhor falava comigo que é para você pagar uma conta. Quando eu abri o envelope, era exatamente o valor para pagar aquela conta. Também ninguém sabia. Mas Deus, Ele sabe, Ele vê e Ele se preocupa. A palavra do Senhor fala se até um pássaro, ele não se preocupa com o que vai vestir, com o que vai comer, quanto mais os filhos. O Senhor nunca deixaria os seus filhos desamparados. Por isso, na mesma palavra fala que nós não devemos andar ansiosos com qualquer coisa. Por que eu estou trazendo isso aqui agora? O Deus da bolachinha, o Deus do sabonete, o Deus da bolsa, o Deus da conta paga, o Deus da cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que faz a estéril ter filhos, é o mesmo Deus. Ontem, hoje, continua para sempre. Talvez você está aí tão ansioso por algo que ainda não aconteceu, não viveu, e não é porque Deus é ruim, é porque ainda não é o tempo. Que você tem se esquecido de olhar nos mínimos detalhes o quanto Deus cuida, o quanto Deus guarda, o quanto Deus provê, o quanto Deus protege, o quanto Deus ama. E até mesmo de se lembrar de coisas que você já viveu, se alegrar e lembrar, uau, Ele sempre cuidou de mim.
Não foque ou não coloque as suas expectativas apenas naquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Se alegre com o mínimo, festeje com o mínimo, sorria com o mínimo, observe com clareza os detalhes daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que você também teria diversas experiências para contar, para engrandecer o nome dele, para edificar outras pessoas e para trazer ainda mais à sua memória esperança.